A cólera. O orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar, a vos considerar ao contrário, de tal modo acima de vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e vos fere. Mas o que ocorre então? É que vos entregais à cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre por base o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, infantis, se prendem à importância que se atribui à vossa personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a tudo: a natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedecem. Se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia bem ridículo. Que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros, quando não o fosse senão por respeito a si mesmo, deveria se esforçar por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete mesmo sua vida, veria que é sua primeira vítima. Mas uma outra consideração deveria, sobretudo, o deter: o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não é um remorso para ele fazer sofrer os seres que mais ama? E que desgosto mortal se, num acesso desatinado, cometesse um ato de que tivesse que se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por a dominar. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de se esforçar para se corrigir dos seus defeitos, nos quais se compraz ou se coloca voluntariamente, ou que sim exigiriam muita perseverança, muito esforço. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa, quase sempre com um temperamento, antes de se considerar culpado. Ele refuta a falta ao seu organismo, acusando assim Deus criador de suas próprias faltas, e ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Se contradita a temperamentos que se prestam,
mais do que outros, aos atos violentos, como a músculos mais flexíveis, que se prestam melhor para os torneios de força. Mas não creais que aí esteja a causa primeira da cólera, e estejais persuadidos de que o espírito pacífico, mesmo no corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, por isso não será mais brando. Somente a violência tomará um outro caráter. Não havendo um organismo próprio para secundar uma violência, a cólera será concentrada e, no outro caso, será expansiva. O corpo não dá mais a cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. E repito, o corpo não dá mais a cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são interesses de vosso espírito. São inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tomar perfeito, porque o espírito nada tem com isso. Mas pode modificar o que é do espírito quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade. Repito, a experiência não vos prova até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer corrigir sempre pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Hoje, com este texto sobre a cólera, vamos refletir um pouco sobre o que ele quer nos falar, o que ele quer... A luz desligou aqui. Ele quer nos trazer para um momento de reflexão interna. Essa é a verdade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é André Rocha Salomão. Esses vídeos que eu venho fazendo não somente para minha própria reflexão, mas levar um momento para você que está assistindo de parada para reflexão interna, aprimoramento espiritual, adiantamento moral. Enfim, vamos juntos refletir esses pontos sobre esse texto da cólera, sobre a cólera. Quando ele fala, é muito interessante o que é a cólera, né? De certa forma, a cólera, ela fere, ela é o seu orgulho ferido de acordo com algum momento que você esteja com alguém ou passando por alguma situação, seja no trabalho, na família, com os amigos, que se alguém te mandar uma flecha e seu orgulho, se você se for um narciso e seu orgulho for ferido, você então
estourará, na verdade. Você irá se entregar à cólera, onde ele até fala, porque é que vos entregais à cólera. Esse é o grande motivo desse orgulho ferido. É interessante que eu falo nos meus vídeos sobre. Vamos parar para pensar, eu e você aqui. Como assim orgulho ferido? Primeiro, orgulho. Orgulho de quê? Como que alguém fere o meu orgulho? Por quê? Você sabe qual que é o problema? Eu falo muito. Tenhamos sangue frio em todos os momentos da vida. Por quê? Nós somos criados e treinados a ter sangue quente. Por quê? Isso. Se você tem sangue quente, o seu orgulho se fere. Se você tem sangue quente, ninguém pode falar nada para você. Não estou dizendo para você aceitar as coisas. Eu estou dizendo para quê? Por qual motivo alguém vai ferir o seu orgulho? É porque você dá poder àquele momento, àquela situação, às palavras proferidas de outro em você. Pare para pensar nisso. Mas como eu vou reagir? Você não vai reagir. Nós somos treinados a sermos emotivos demais, sangue quente, reagir. Isso te leva a ter orgulho de tudo. Se você parar para pensar, você entra numa demência passageira, porque a cólera, você pode estar brando e passivo, mas se você tem um orgulho elevado, alguém fere você ou fala algo contrário a uma opinião sua, então acontece isso aqui, bum, você cria uma curva ascendente e se torna um foguete de cólera e começa a esbravejar, vociferar, contradizer, querer ganhar a discussão, mas eu não tenho sangue de barata, eu não levo o desaforo para casa. Eu fui criado assim, meus pais foram criados assim, os seus pais consequentemente podem ter sido criados assim. Eu não levo orgulho para casa, eu não levo desaforo para casa. Aí você vai para a contenda, não é? Você, na sua impaciência, devido às suas contrariedades, eu sempre ouvi muito dos meus pais a palavra contrariedade. Isso absorve sua energia. A cólera, ela domina o seu ser. Você pode ser a pessoa mais pacífica, mas se tiver alguma coisa interna que você não tratou lá da infância, ou que você é muito temperamental, porque todos nós somos, e todo mundo acha ruim ter sangue frio, porque entende que frio é frieza, é negativo. Não. O problema é o sangue quente, não é o sangue frio. Quanto mais sangue quente você tiver, nada flui na sua vida. E eu te digo mais, se você não parar para olhar externamente, e como que você faz isso, naquele momento que você entrou numa cólera, se tornou bipolar, entrou uma personalidade em você, despertou o seu pior lado, não é o capetinha ou o anjinho, você tem vários eus, entenda isso, mas aí na cólera é despertado o pior eu. Qual deles? A cólera nata, a que vai te deixar cego, a que vai alterar a sua saúde, ao que vai comprometer a sua vida. E você já parou para pensar, quem que é a primeira vítima da cólera? É você. Simples assim. Quando você dá poder a um sentimento negativo desse, você é a primeira vítima.
simples assim. Necessário é criar mecanismos, se autopoliciar o tempo todo, ler sobre isso em livros, na Bíblia, qualquer livro que te lembre de autocontrole, equilíbrio, criar um mecanismo como? Criar uma palavra que naquele momento que alguém vem com algo que te contradiz, do início, e vou te dizer, a todo momento, claro, no início você vai se inflamar ainda, mas a questão é, por mais que você se inflame, por mais que vários pensamentos sobre aquela atitude de alguém externa se contradiz a você, se seus pensamentos são negativos, querendo refutar o seu comportamento perante a esses pensamentos, a algo externo, aquele momento, que é a verdadeira paciência e entendimento do que é a cólera. Vou repetir. Como você vai se comportar se o seu coração inflamar? Porque você recebeu externamente palavras que te contradiz e despertou não somente sentimentos, mas primeiro, além de começar a inflamar o seu coração, o seu cérebro, a sua mente, melhor dizendo, começou a maquinar pensamentos contrários negativos, querendo refutar. E você vai para o confronto. Este é o momento que você tem que ter um gatilho que te lembre, para, respira. Isso não é você. Você não tem que responder a tudo. Você não tem que ganhar todas as discussões. Entenda isso. A questão é, eu tenho sangue de barata? Não. O seu coração vai se inflamar porque ainda você está treinando. Mas você tem que entender que você pode segurar esse sentimento. Você pode falar para esses pensamentos negativos, para. Isso é distorção da realidade, criação de cenários. Se você compreender isso, criar mecanismos, se autopoliciar, equilíbrio, todos os dias, vai chegar um momento, como todos fazem algumas analogias, você se torna realmente um Buda. Por que referência do Buda? Ele fala muito sobre isso, e Jesus fala sobre isso. Quando Pedro corta a orelha do soldado, o Pedro foi ao confronto e Jesus logo de imediato, não é o confronto. Não é assim. Porque Pedro, ele inflamou, por quê? Claro, foi defender Jesus, mas não. Continuando, a cólera pode te colocar em situações de desgosto eterno na sua vida. Ela pode te não só tirar a sua vida, mas a vida do outro. Ela pode te colocar no cárcere espiritual, em um cárcere moral, em um cárcere físico. Compreende isso? Ela te cega, ela desperta, como eu coloquei, o seu pior lado. E o pior, quando você, com orgulho ferido, você nunca vai reconhecer que você entrou no bonde da cólera, naquele ônibus, melhor dizendo, você pegou o foguete da cólera. Você não vai reconhecer que você perdeu o controle e o equilíbrio. E o que vem logo? Delegar a responsabilidade ao outro. Você vai culpar o Criador, você vai culpar o outro, você vai culpar o álcool, a droga, qualquer coisa que seja, mas você nunca vai reconhecer que você foi culpado, porque o seu orgulho está ferido, você está cego, surdo e muito falante, porque é isso que acontece. O homem, ele não permanece, tem uma frase muito boa aqui, que no último parágrafo ele fala,
O homem não permanece vicioso senão porque quer permanecer vicioso. Isso é fato. Isso é fato, isso é fato. Se você parar para pensar, aquele que quer se corrigir, ele se corrigir pode. Por mais que ele tenta a primeira, a segunda, ele vai ter que bater naquela pedra até ela furar. Qual que é a pedra? A pedra da cólera, a pedra da raiva, a pedra da vingança. Essa palavra. Se você tem pensamentos, imagine em algum momento que você esteja recebendo fluxo de energia negativa por palavras de outras pessoas ou atitudes. Você vai permitir que ela tome a sua paz? Porque quando você permite, você se encolera. A cólera te domina, porque você fica com... Por mais que ela esteja fazendo a injustiça, não tem que reagir com cólera. Seja pacífico, mas não passivo. Se você se tornar passivo ao sentimento alheio, ou se você se tornar passivo, aceitar, é ruim de todas as formas, porque isso vai explodir uma hora. Eu convido você a pensar nesse dia de hoje. O que eu posso fazer para dominar a cólera interna? E eu te digo mais, o próximo passo. O que eu posso fazer para não reagir a nenhum estímulo externo? E a terceira, que se compõe. O que eu posso fazer para não despertar em mim o meu pior lado? Eu fico por aqui. Eu te desejo muita paz, muita luz, prosperidade em sua vida. Gratidão.